Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have. Dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, Dia Nacional da Consciência Negra. Dia 20 de novembro de 2024 é a primeira vez que o dia 20 de novembro é feriado nacional por lei sancionada em dezembro de 2023, cuja relatora foi Reginete Bispo, deputada federal, mulher negra, eleita pelo Rio Grande do Sul. E a Reginete Bispo, em entrevista à Rádio Câmara, ela destacou muito do que eu quero falar aqui nesse vídeo, né, sobre o Dia da Consciência Negra, sobre Zumbi dos Palmares enquanto líder quilombola. Ela, em entrevista, ela destacou que quem foi Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares, na fala dela, foi um líder quilombola. E o que eram os quilombos? Não apenas locais de fuga para os escravos, mas também centros de resistência à escravidão. Eles não apenas encontravam nos quilombos um abrigo, um lugar de fuga, mas também, de acordo com um documentário que eu já citei aqui em outros vídeos, falando sobre o Haiti, que também houve resistência quilombola, e no caso do Haiti, vitoriosa, né? A revolução feita pelos escravos se consagrou vitoriosa. O único caso, né, é a Revolução do Haiti, em que uma revolução escrava se tornou vitoriosa e fundou uma república independente, né? Mas onde na gravação desses vídeos eu citei também o documentário O Manual Antirracista, em que são citados também a resistência promovida através dos quilombos, que eram o quê? Assentamentos, centros de resistência, onde se praticava a agricultura, o comércio, as relações familiares, a religião, tal como eram praticadas no continente africano. Então, do que se tratam os quilombos? Se tratam do direito do povo, da população negra, de resistir e de existir enquanto seres humanos e enquanto cultura. E esse documentário, Manual Antirracista, e a fala na entrevista da deputada Reginete Bispo, relatora da lei que torna o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra feriado nacional, né? E está sendo comemorado enquanto feriado nacional pela primeira vez nesse 20 de novembro de 2024, ela explica bem, ela expõe muito bem durante a sua fala. Ela também cita que nossa população ela é majoritariamente negra, 64% da nossa população é negra e está subrepresentada na política. Ela cita a política de cotas como uma conquista que vem gerando bons resultados no ambiente acadêmico, nas universidades, permitindo o acesso dos negros ao mundo acadêmico. Mas ela cita que na política as cotas elas encontraram muitos obstáculos, inclusive pelo não cumprimento da lei, das regras por partidos. E é perceptível que na política e nos diferentes espaços de poder, de representação e de fala, a população ela ainda não está representada de forma compatível com esses 64% da nossa população. Isso também é destacado em outro vídeo do documentário, né, dessa série de documentários Manual Antirracista,
que já fala do racismo estrutural e também dialoga com a fala da deputada federal Reginete Bispo, quando fala também da política de encarceramento da população negra, a população liberta. Ela não é assimilada pelo mercado de trabalho, é a mão de obra imigrante europeia. Ao mesmo tempo, então, que o mercado de trabalho não assimila a população negra, é elaborada uma legislação por parte da elite branca, a nossa elite política. Ela também era a nossa elite intelectual e era formada por brancos, que elaboraram leis a partir da visão preconceituosa dos brancos. Então, a lei de punição à vadiagem, que se transformou como mecanismo e a repressão policial, que se transformaram num mecanismo de encarceramento em massa da população negra. Ela também destaca essa questão. Ela também destaca, a deputada Reginete Bispo, a disparidade salarial entre uma mulher negra, que às vezes é mais qualificada para exercer uma função do que um homem branco, e ao exercer essa mesma função que um homem branco, ela recebe bem menos pelo mesmo trabalho, e em alguns casos sendo mais bem qualificada, né? A deputada Reginete Bispo, ela também, após a fala da deputada Reginete Bispo, essa entrevista eu escutei na rádio, é citado também o corredor, né? Eu estou citando a deputada Reginete Bispo, mulher negra, representante da população negra num espaço de poder, que é a Câmara Federal, onde há o corredor de acesso ao plenário da Câmara Federal, se chama Corredor Teresa de Benguela, que foi uma outra líder quilombola que liderou o quilombo do Piolho, também primeiro chefiado pelo marido dela. O marido dela era líder do quilombo, assassinado. Ela assume o comando do quilombo do Piolho, também conhecido como quilombo do Quariterê, no Mato Grosso, o maior quilombo do Mato Grosso, que ficava na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. E a Teresa de Benguela, ela, em sua homenagem, em sua memória e do significado que ela teve como líder desse quilombo, Quariterê, ela foi também feita a data, existe a data do 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E a Teresa de Benguela dá nome a esse corredor de acesso ao plenário da Câmara Federal. Teresa de Benguela, ela elaborou, como é citado em reportagem, ela elaborou, e também nesse documentário Manual Antirracista, onde também é citada, ela cria um aparato de defesa para o quilombo. No livro que eu trabalho aqui com vocês, falando sobre a Revolução do Haiti, onde também é citada a resistência quilombola, é citado a fortificação que era feita, né, com valas e paliçadas, né? Então existia um conhecimento de estratégia militar por parte desses líderes, dessas comunidades. Então ela criou um aparato de defesa muito bem elaborado, que conseguiu resistir por décadas a diversas incursões das forças do Estado, como também ocorre no Quilombo dos Palmares, que existiu o Quilombo dos Palmares por quase 100 anos, né? O líder era Ganga Zumba e é substituído pelo Zumbi dos Palmares, que resiste por mais de 10 anos, né? Somente com o Zumbi dos Palmares como líder, o Quilombo ele resiste por mais de 10 anos também a diversas incursões de forças do Estado. Tá? Então há um conhecimento de estratégia militar por parte desses líderes.
E o Cyril James, ao falar dessa resistência quilombola do Haiti, ele também cita essa questão, né? Esses líderes quilombolas e essas comunidades, como fala também a Reginete Bispo, a deputada, eles não só sabiam fortificar os quilombos, como eles realizavam incursões na fazenda. Isso gerava muito temor por parte dos latifundiários. Né? Existia temor por parte em relação aos quilombolas. Não era só um lugar de fuga, mas um lugar de resistência e de luta contra a escravidão, onde também se mantinha a agricultura, as relações comerciais, a religião, as relações familiares. Dentro dessa luta, dessa pauta do direito de existir enquanto seres humanos, enquanto negros, enquanto cultura. Esse era o significado dos quilombos, é esse o simbolismo desses líderes e dessas datas, para que se lembre do direito da população negra de existir enquanto seres humanos e enquanto cultura. O Grupo Palmares, também do Rio Grande do Sul, de onde é a deputada Reginete Bispo, foi quem propôs a data do 20 de novembro, é a data do falecimento do Zumbi dos Palmares em 1695. A data de 25 de julho, em homenagem a Teresa, eu vou falar um pouco mais sobre a Teresa de Benguela e sobre outros líderes, antes de encerrar e falar mais do Zumbi e de como foi a evolução da lei. A Teresa de Benguela também criou, além do aparato de defesa que eu já citei, criou um parlamento para que fossem decididos as ações relativas à comunidade ali em grupo. Existia um parlamento criado por ela ali no Quilombo. Eu citei, em relação a esse documentário, a fala do Saloma Salomão, que é um historiador negro. Né? Se tem uma intelectualidade negra, Catiúcia Ribeiro, importante citar lideranças intelectuais e políticas negras, a exemplo da deputada Reginete Bispo. E ele fala, o Saloma Salomão, historiador, o racismo ele surge como uma necessidade ética e moral de justificar os horrores da escravidão. Porque o trabalho escravo era necessário para uma produção de produtos agrícolas de grande consumo na Europa. Os interesses comerciais europeus levaram à escravidão. E esses povos europeus, que se julgavam civilizados, só passaram a defender o fim da escravidão quando passou a ser vantajoso economicamente abolir a escravidão. O trabalho assalariado do imigrante europeu era mais barato. A escravidão se tornou muito cara. Então, quando passa a ser vantajoso economicamente, é que se defende. É que a Inglaterra, o país que mais lucrou com o tráfico negreiro, também a França, mas a Inglaterra foi o país que mais lucrou com o tráfico humano, com o tráfico negreiro, foi o país, justamente o país que, de uma hora para outra, começou a pressionar as demais potências a também abolir o tráfico, porque passou a ser vantajoso para a Inglaterra, que era a potência industrial da época. Então é uma nova fase do capitalismo, que eu vou falar com mais detalhe para vocês. Era uma nova fase do capitalismo, passou a ser vantajoso para aquela que passaria a ditar os rumos econômicos da economia global naquele período, a partir daquele período, que era a Inglaterra, que saiu na frente como potência industrial. O trabalho escravo era mais caro, se tornou muito caro em relação ao trabalho assalariado. Por essa razão, as burguesias europeias passam a ser a favor da abolição do tráfico. Já existiam campanhas de pessoas que realmente repudiavam a escravidão, existiam campanhas de pessoas que realmente eram contra. Mas essas pessoas, essas campanhas abolicionistas ganharam peso, ganharam voz, passaram a ser ouvidas quando o interesse econômico, quando abolir a escravidão, passou a ser interessante do ponto de vista econômico. Então, e esse documentário Manual Antirracista também cita isso, a mudança de postura das
potências europeias. E cita também o peso das revoltas escravas, das insurreições escravas, da resistência negra, juntamente com as pressões internacionais, para que fossem abolida a escravidão nos diferentes países de passado escravista da América. Esse documentário cita a importância da memória, porque, por exemplo, no Brasil, a Lei Áurea e o papel da Princesa Isabel é muitas vezes visto como redentor, mas a essa altura, a resistência negra, seja através da compra da própria alforria, e aí esse documentário também cita Luiz Gama, veja que já são vários nomes aqui de lideranças negras, o Luiz Gama que se conseguiu a própria alforria e se formou em direito por conta própria, e formado em direito conseguiu libertar mais de 500 escravos, né? Ele é citado também nesse documentário. Então, ou boa parte da população tinha se libertado por meios próprios, comprando a própria alforria, ou através da fuga, e da fuga para os quilombos, que não foi só o Quariterê ou o do Palmares, tinham também os quilombos urbanos, como do Jabaquara em Santos e São Paulo, ou a Casa da Tia Ciata, que também é citada no Rio de Janeiro, onde eles exerciam exatamente o direito de manter a sua identidade enquanto população negra. E a Teresa de Benguela, para eu não fugir aqui do nosso foco, né? Terminar de falar da Teresa de Benguela e voltar para falar do Zumbi dos Palmares, ela chefiou um quilombo onde os instrumentos de metal que eram usados para prender ou que eram usados contra os escravos, né? os metais, para forjar os instrumentos de trabalho dos quilombolas, porque eles dominavam a forja do aço, do metal. E o Cyril James também fala muito isso, eles tinham o conhecimento da cultura do cultivo. Então, toda essa justificativa que o Salomão estava falando, cita nesse documentário, né, não é porque os colonizadores haviam uma necessidade ética, moral. A motivação deles era econômica. Eles não enxergavam o ser humano ou não teriam cometido os crimes que cometeram. Eles queriam fazer parecer ético, querer fazer parecer moral, porque eles precisavam dizer algo para justificar o que na verdade era apenas a cobiça, a necessidade econômica dos seus mercadores, né? As necessidades econômicas dos seus países. Enquanto que nesses exemplos que a gente procura buscar a memória, a prova da falta de fundamento, da falta de embasamento dessa fala racista, etnocêntrica, né, eurocêntrica, essa fala preconceituosa de inferiorizar essa população negra, ela está o tempo todo sendo apresentada. É uma população que, diante do horror que estava vivendo, não só nunca se conformou com esse papel, como fugiu, criou fortificações, sabia criar estratégias militares de defesa, sabia forjar o aço, sabia exercer a agricultura, sabia da necessidade e sabia que era resistência, símbolo de resistência, manter a sua cultura, a sua religião. No Haiti, o voodoo, a religião voodoo, foi perseguida porque era um dos momentos de canto, de resistência do povo nativo africano escravizado no Haiti. Mas não adiantou porque durante 200 anos, diz o Cyril James, mesmo em segredo, eles continuavam realizando as suas religiões e falando de resistência. Eu quero citar aqui algo que a gente discute na faculdade, que aqueles que perderam militarmente,
eles costumam ter seu ouro, a sua riqueza roubada. Os povos africanos, no caso, foram escravizados. Mas não se rouba o caráter daqueles que perderam militarmente. Perderam militarmente, mas isso não rouba o seu caráter. O caráter dessas pessoas, a dignidade da sua luta, das suas ideias, da sua cultura, da sua identidade, não pode ser levada como espólio de guerra. É nesse sentido que a gente procura trazer à memória esses líderes de resistência, não só do Haiti que foi vitorioso, mas a gente pode falar da revolta de Bambata na África do Sul, da luta de Mandela contra o apartheid, de Martin Luther King e de Malcolm X, que possuíam ideias ali contrastantes. Malcolm X queria a luta, o Martin Luther King queria um movimento pacifista. Mas essas lideranças, elas estão o tempo todo demonstrando a sua capacidade, a sua inteligência, a sua capacidade crítica. Malcolm X dizia: como os Estados Unidos promovem campanhas humanitárias na África e segregam a sua população no seu próprio território. A contradição entre isso. Então, a capacidade dessas pessoas de liderar, de bolar estratégias, o conhecimento que elas têm demonstrado, estava o tempo todo provando a capacidade do povo negro, que se vê hoje representado com o Saloma Salomão, que é historiador, com a Catiúcia Ribeiro, que é filósofa, com a Reginete Bispo, deputada federal pelo Rio Grande do Sul, pela resistência do Zumbi dos Palmares, que é símbolo de todo um grupo da nossa população, do povo negro, que, através desses símbolos de resistência, já deu provas da sua capacidade. Nós temos os nossos atletas, o Vinícius Júnior, que é prova de resistência, e muitas vezes tem que ser eles mesmos a liderar a luta, né? Porque as instituições, elas demoram muito ou a se pronunciar sobre os casos ainda que infelizmente de racismo, de injúria que ocorrem contra, imagina se ocorrem contra personalidades, pessoas que têm tanto mais condição de se representar, de se defender, imagina a população comum, não é? E aí voltar a falar aqui do feriado para encerrar o vídeo. Ele é proposto pelo Grupo Palmares, também do Rio Grande do Sul. Lá em 1971 é proposta a data de falecimento do Zumbi. Em 2003 o Lula sanciona a lei em que é reconhecida a data de 20 de novembro como Dia da Consciência Negra e torna obrigatório o ensino da cultura e da história afro-brasileira nas escolas. Eu ingressei na universidade em 2007, né? E a disciplina de História da África, ela não constava ainda como disciplina obrigatória. Então eu, por exemplo, não precisei cursá-la como disciplina obrigatória. Eu cursei a disciplina de História da África como disciplina eletiva. Eu escolhi cursar a disciplina de História da África. Mas quando eu entro em 2007, ela ainda não constava na grade curricular, né, na grade acadêmica, como disciplina obrigatória. Acredito por ser um ensino superior, a necessidade de se adaptar à nova lei, né, de ter professores especializados naquela disciplina, naquela área. Mas em 2007 ainda não era disciplina obrigatória. Em 2011, a Dilma Rousseff torna a data de 20 de novembro o Dia Nacional. Antes era algo que acontecia em determinadas regiões. Torna o dia 20 de novembro o Dia Nacional de Zumbi e Dia Nacional da Consciência Negra. Passa a ser uma celebração nacional. E em dezembro de 2023, com a relatora deputada federal Reginete Bispo,
passa a ser feriado nacional apenas em 2023 e aí em dezembro de 2023. Então, nesse dia 20 de novembro de 2024, nós celebramos o primeiro feriado nacional do Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e do Dia Nacional da Consciência Negra. E fica a reflexão e a memória da luta e da resistência do nosso povo. 'Cause all I ever have, redemption songs.